Fala moçada, tudo beleza? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, passando com vocês aqui então para dar início ao nosso módulo teórico da parte de progressões aritméticas. Vamos dar uma relembrada então no que são as famosas PAs, né? Progressões aritméticas, de maneira geral, a gente estuda lá no ensino médio, e aí é aquela fase que se você não tem muita ali afinidade com a matemática, pode ser um conteúdo que já tenha passado pela sua vida, que tenha deixado ali uma vaga lembrança na sua memória. Então, vamos organizar aqui algumas ideias. A parte teórica não é assim tão extensa, então é daqueles conteúdos cuja relação custo-benefício é bacana. Quando eu digo isso, é que eu estou te informando, então, que se você der uma passadinha na parte teórica, pode ser que ali algo em torno de 2, 3 horas aí de estudo, você consiga dar uma relembrada teórica na parte de progressões aritméticas e também geométricas. Com isso, possa pegar um pouquinho mais de segurança para resolver os exercícios, né? Sem ser aquela coisa meio kamikaze de tentar resolver as questões sem ter passado antes por uma teoria, perfeito? Então vamos primeiro relembrar o que é uma PA. Então vou deixar para vocês aqui a definição, e aí de maneira formal está anotado aqui que progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior adicionado a um número fixo, que nós vamos chamar de razão da progressão. Já antecipo para vocês que nas PAs a gente vai indicar a razão pela letra R, perfeito? Então, a razão é um número fixo que a gente, no caso da PA, sempre soma de um valor para outro para ir gerando, então, a sequência numérica. Tem exemplos aqui para vocês darem uma olhada. Olha, essa sequência que está aqui, por exemplo, ela é uma progressão aritmética. Por que essa sequência que está aqui ela é uma progressão aritmética? Porque vocês vão perceber que do 2 para o 5, do 5 para o 8, do 8 para o 11, do 11 para o 14, a gente está sempre somando um mesmo valor, certo? Do 2 para o 5, eu estou somando 3. Do 5 para o 8, eu estou somando 3. Do 8 para o 11, eu estou somando 3, certo? Então vocês têm que ficar atentos, porque não adianta você falar para mim assim, ah, Bruno, eu cheguei aqui, eu percebi que do 2 para o 5 eu somei 3. Do 5 para o 8 eu somei 3. Do 8 para o 11 eu somei 3. Mas aí, por exemplo, do 11 para o 20, suponhamos que ali ao invés de um 14 eu tivesse colocado um 20. Do 11 para o 20, ao invés de somar 3, eu somei 9, mas teve um monte de termos ali que eu fui somando 3. Então aquilo é uma PA? Não. Para ser uma PA, eu tenho que sempre somar esse valor constante, perfeito? Que é o que a gente chama então de razão. O que vai acontecer na prática é que, em algumas situações, como esse exemplo aqui que a gente está vendo, pode ser que você consiga fazer o cálculo dessa razão meio que de cabeça, certo? Então, do 2 para o 5, Brunão, eu vi que eu aumentei 3. E aí você não precisou fazer conta para isso, né? Do 5 para o 8 eu aumentei 3. Só que tem algumas situações em que às vezes você bate o olho e não chega à conclusão sobre qual que é o valor da razão de uma maneira tão imediata. Então, o que que de maneira geral vai valer como uma forma de você descobrir o valor da razão? Você sempre vai, no caso de uma PA, pegar o número que tiver depois e subtrair do número que está imediatamente antes. Quaisquer que sejam as posições, tá bom? Então você pode, para descobrir a razão, por exemplo, fazer o segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o décimo menos o nono. Dados dois elementos que pertençam àquela PA e que, desde que eles sejam consecutivos, se eu pegar o que está depois e subtrair o do que está antes, eu consigo descobrir o valor da minha razão, certo? Então, aqui a razão, de novo, que a gente indica pela letra R, poderia ter sido obtida fazendo isso, olha, 5 menos 2, ou eu poderia ter feito 8 menos 5, ou eu poderia ter feito 11 menos 8, ou eu poderia ter feito 14 menos 11. Vocês estão vendo aí que em todos os resultados eu acabo chegando ao 3, o que confirma que essa sequência que está aqui é realmente uma PA. Agora, só para deixar claro, Bruno, então quer dizer que para eu descobrir a razão eu teria que fazer todas aquelas ali? Não, né, gente? Aqui eu só te mostrando que quaisquer dois ali consecutivos, pegando o que está depois e subtraindo do que está imediatamente antes, eu chegaria ali ao que a gente entende como sendo a razão da PA, perfeito? Então, esse 3, você poderia ter enxergado ele aqui, conforme eu falei. Ah, Bruno, eu vi que 2 mais 3 dá 5, que 5 mais 3 dá 8, que 8 mais 3 dá 11, e 11 mais 3 acaba dando 14. Fechado? Vamos dar uma olhada no outro exemplo. Olha para essa que está aqui. 500, 400, 300, 200. Você consegue falar para mim aí qual que é o valor da razão? Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não dá para ir aqui perdendo alguns detalhes que são importantes. Então, não adianta você ir do outro lado na boa intenção falar para mim assim, ah, Bruno, eu vi que a razão é 100. Eu estou te entendendo. Mas se você fala para mim que a razão é 100, aqui vai dar errado, tá bom? Porque do 500 para o 400 eu não estou somando 100. Do
do 400 para o 300 eu não estou somando 100, eu estou subtraindo, né? Então é como se a gente estivesse somando um número negativo. E aí a questão do sinal da razão nunca vai poder ser um detalhe, porque isso faz uma diferença tremenda em todas as interpretações que a gente vai fazer aqui da sequência, tá bom? Então, nesse caso, de novo, como que eu posso fazer para descobrir a razão daquela PA? Se você, por algum motivo, não conseguir perceber, né, meio que de cabeça, qual que é a diferença entre os valores ali, basta você se lembrar que numa PA, basta eu pegar o número que está depois e subtrair do que está imediatamente antes. Então, aqui, eu chegaria ao valor da razão, indicando, por exemplo, olha, que eu tenho que fazer o 400, que é o segundo, menos o 500, por exemplo, que é o primeiro. Perfeito? E aí, se eu fizer 400 menos 500, 400 menos 500, isso aqui tem que dar quanto? Isso aqui tem que dar menos 100. E aí vocês vão perceber que é o que acontece aqui, olha. 500 menos 100 vai dar 400. 400 menos 100 vai dar 300. 300 menos 100 vai dar 200. E aqui, eu dou inclusive a entender que essa sequência continuaria de forma o quê? De forma infinita, tá bom? Vale ficar atento a esses detalhezinhos. O exemplo anterior, eu não coloquei reticências, né? Então é como se eu tivesse limitado aqui a minha PA a 5 termos. Já nessa que está aqui, quando eu coloco as reticências, eu dou a entender que aquele processo que está ali, ele continuaria de maneira infinita, tá bom? Um outro detalhe também, já para a gente não deixar passar, é muito importante que a gente saiba entender algumas notações que a gente tem quando a gente trabalha com questões de PA e de PG. Então aqui, por exemplo, olha na letra A, eu posso dizer, por exemplo, que o meu A4 é igual a 11. Eu posso dizer que o meu A2 é igual a 5. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui é como se eu entendesse que aquela sequência que está ali é uma sequência que eu chamo de A, e os elementos ali daquela sequência são os A índice I. Então, por exemplo, A1, A2, A3, A4. Então, quando eu falo para vocês que o A4 é igual a 11, é como se eu estivesse querendo dizer que o termo que está na quarta posição vale 11, ok? Aquele índice que está ali, aquele número que fica ali embaixo, é o que a gente chama de índice, ele indica a posição do termo. Então, se eu tenho A índice 4, eu estou falando do termo que está na quarta posição, perfeito? O cara que está na quarta posição vale 11, o cara que está na segunda posição é o 5. Nessa sequência que está aqui, ó, eu posso dizer, por exemplo, se eu chamasse essa sequência que está aqui de uma sequência B, eu poderia dizer que o B índice 3, qual que é o valor aí do B índice 3? Ora, o B índice 3, o terceiro termo da sequência, é o número 300, perfeito? Então tá aqui, ó. Relembrado aqui como que a gente identifica o valor da razão, identificar, né? Ficar atento a essa questão do índice, porque o índice ali naquela anotação vai indicar a posição do termo. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo, olha, na letra C, do 6 para o 11,5, do 11,5 para o 5, do 5 para o 9,5. O que está acontecendo aqui? E cai naquela história que eu estou te falando. Se você conseguir fazer de cabeça, perfeito. Pô, Bruno, do 6 para o 11,5 eu vi que eu tenho que aumentar tanto, ou que eu vou subtrair tanto, né? Que eu vou somar tanto, ou que eu vou subtrair tanto. Ótimo. Se por algum motivo de cabeça você não conseguir fazer essa conta, lembra que para descobrir a razão de uma PA, basta que você faça a subtração de um número pelo que está imediatamente anterior a ele. Então aqui, cuidado. Bruno, achei mais fácil aqui pegar o 5 e subtrair o 6. Como assim? Você não falou que era para pegar um número que tivesse depois e subtrair de um que tivesse antes dele? Então eu peguei o 5 e fui subtrair do 6. Não, tem que subtrair do que está imediatamente antes, tá bom? Então aqui, por exemplo, como que eu faria para chegar à minha razão se eu não conseguisse fazer de cabeça? Basta você lembrar que se eu pegar o 11,5, que é o meu A2, e subtrair do que está imediatamente antes dele, que é o 6, eu consigo chegar no valor da minha razão, certo? E aí, como que você vai fazer isso aqui? Bom, aí aqui eu dependo do seu raciocínio na matemáticazinha básica. Como que você prefere tratar o 11,5? Você quer tratá-lo como fração? Ou você quer escrevê-lo como número decimal? Aí vai depender de você, certo? Se você fosse tratar o 11,5 ali como 5,5, ficaria 5,5 menos 6. Vai dar menos 0,5. Ah, professor, eu preferi deixar como fração, trabalhar com a ideia de um denominador comum. Então tá aqui, olha, minha razão aqui, ó, meu denominador comum pode ser o 2, e aí a gente faz, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes 11 vai dar 11, 2 dividido por 1 vai dar 2, 2 vezes 6 vai ter que dar 12, e aí a minha razão aqui, então, aqui, ó, eu optei então por fazer lá o feijãozinho com arroz, tirar, encontrar um denominador comum, certo?
Então, 11 menos 12 acabaria dando menos 1, e aí eu ficaria então com menos 1 sobre 2, certo? Menos meio. E faz sentido eu falar ali que a razão é menos meio? Faz, né? Se a gente volta na sequência, inicialmente eu tinha o 6. 6, se eu for tirar meio, 6 menos meio vai dar 5,5, que é o 11 meios. 11 meios é o 5,5. Se eu tiro meio, eu chego em onde? Eu chego onde? Eu chego no 5. 5 menos meio, eu vou chegar no 4,5, que é o 9 sobre 2. Perfeito? Então aqui, razão negativa, razão fracionária, essa que está aqui é uma PA, e essa que está aqui então é a razão. Se eu fosse manter o padrão, seria esse, olha, 6 menos meio, 11 meios menos meio, 5 menos meio, e assim vai. Perfeito? Último exemplo dessa parte, 7, 7, 7, 7, por aí vai. Concordo, né, que é uma PA e dificilmente vai pintar na sua prova. Mas também não quer dizer que você tem que deixar de dar uma olhada, pelo menos aqui, para criar algum tipo de significado sobre ela e para que não reste nenhuma dúvida. Aquela sequência que está ali, em que todos os elementos são iguais a 7. Aquela sequência que está ali, ela é uma PA? Sim, é uma PA de razão quanto? Uma PA de razão zero, certo? 7 para chegar no próprio 7, eu vou somar quanto? Vou somar 7. 7 para chegar no próprio 7, eu somando zero, ok? Então aqui, ó, para que não reste dúvida nenhuma, se eu fosse calcular a razão, pega o que está depois e subtrai de um que está imediatamente antes. 7 menos 7, minha razão aqui, ó, zero. Então está aqui, 7 mais 0, 7 mais 0, 7 mais 0, e por aí vai, beleza? Bom, o que eu já antecipo para vocês é o seguinte, isso aqui, num outro vídeo, eu vou abrir para reforçar, mas só para que aqui fique mais fácil de vocês visualizarem. Olhando para as sequências, olhando para as PAs, o que eu quero que você já crie de expectativa? Uma PA, ela tem que ser necessariamente de valores que vão crescendo, ou essa PA vai ser de valores que vão decrescendo. Claro, além dessa possibilidade aqui do último, que seria aquela em que a gente não tem alternância de valores, em que todos os valores são constantes, certo? Mas o exemplo que eu trouxe na letra D, foi o que eu falei, é o que dificilmente vai pintar na sua prova. Então, de maneira geral, o que você vai criar de expectativa sobre uma PA numa questão de prova que você vai fazer? Ou ele vai te apresentar uma PA que vai ser crescente, ou ele vai te apresentar uma PA que vai ter que ser decrescente. Não vai dar para você ficar brincando com a história de que uma PA ela vai num dado momento crescer, depois decrescer, crescer de novo, né? Que os valores vão aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Isso não é movimento de PA. Progressões aritméticas, à exceção daquelas em que os valores vão ser constantes, ou elas vão ser crescentes, ou elas vão ser decrescentes. E como que, de maneira geral, você vai perceber se essa PA é crescente ou decrescente? Aqui no caso das PAs, isso tem total relação com o sinal da razão da PA. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo da letra A. Na letra A, se você tivesse que classificar essa PA que está aqui como uma PA crescente ou decrescente, não precisa de muita teoria para você dar essa classificação não, tá? Observando ali os valores, 2, 5, 8, 11, 14, você está percebendo que aqueles valores ali, eles estão o quê? Eles estão aumentando, certo? Então, aquela PA que está ali, ela acaba sendo uma PA o quê? Uma PA crescente. E aí vocês vão perceber, isso depois a gente vai sistematizar melhor num outro vídeo, que essa PA de fato tinha que ser crescente porque a razão dela é positiva, tá bom? Vocês vão fazer esse link. Sempre que você tem uma PA de razão positiva, não me interessa se o valor da razão é um número fracionário, é um número decimal, é um radical, é uma dízima, não me interessa, tá bom? Se o sinal da razão for positivo, você vai perceber que a PA acaba sendo crescente. Então vamos deixar aqui anotado isso já de uma vez. Olha, essa PA que está aqui, ela é uma PA que a gente diz que é crescente. Perfeito? Essa PA que está aqui, ela é crescente. Dê uma olhadinha comigo no exemplo B. Na letra B, a gente viu ali, ó, eu pulei do 500 para o 400, do 400 para o 300, do 300 para o 200. Qual que é o movimento que você está percebendo com relação a esses valores? Esses valores aqui, eles estão o quê? Eles estão caindo, certo? Eles estão diminuindo. E não foi coincidência o fato de que a razão dessa PA foi um número o quê? Foi um número negativo. E aí a fala é a mesma. Não me interessa se é um número negativo, fracionário, decimal, um radical, seja lá o que for. Se você percebeu que a razão, que o sinal da razão é negativo, você vai observar que os valores ali daquela PA
tem que ser necessariamente decrescentes, tá bom? Então, essa PA que está aqui, você vai deixar anotada para mim, olha, que ela é uma PA decrescente. No exemplo da letra C, 6, eu pulei para 11,5. Do 11,5 eu pulei para o 5. Do 5 eu pulei para o 9,5. O que está acontecendo com aqueles valores ali? Aqueles valores também estão o quê? Também estão decrescendo. E aí você confirma isso ao observar que o sinal aqui é o quê? Negativo. E ó, já fica ligado, porque estou chamando a atenção de vocês que essa relação do sinal com o crescimento ou decrescimento, isso é uma particularidade de PA. Em PG, a gente vai ver que a coisa não necessariamente acontece dessa maneira, tá bom? Mas para PAs, para progressões aritméticas, o raciocínio aqui está perfeito. Como a razão ali a gente tinha visto que era negativa, era de se esperar que quando eu fosse analisar a minha sequência, eu percebesse um movimento de decrescimento dos valores, como de fato acontece. 6 para 5,5, que é o 11,5, há uma diminuição. Do 11,5, que é o 5,5, para o 5, há uma diminuição, perfeito? Então aqui, olha, na letra C, eu tenho uma PG decrescente, ok? E na letra D, o exemplo que eu trouxe aqui é daquele que eu falei, né? A gente tem uma situação muito específica. Razão igual a zero, a gente tem aqui o que a gente chama de uma PG constante, tá bom? Essa PG que está aqui é uma PG constante, a razão dela é nula, ok? Então, né, se há um questionamento do tipo, existe a possibilidade de que eu tenha uma PA cuja razão não seja nem positiva e nem negativa? Sim. Uma PA com razão nula, com razão, né, igual a zero, é uma PA que não tem razão, que a razão não é nem positiva e nem negativa. Lembre-se, o zero não é considerado nem positivo nem negativo. O zero é um número par. A gente disse que o zero é divisível por 2. Agora, zero não tem sinal. Ele não é positivo nem negativo. Então, é possível existir alguma PA cuja razão não seja nem positiva nem negativa? Sim, é um caso específico aqui das PAs constantes. Perfeito? Para esse primeiro bloco, era só isso que eu precisava te mostrar. Te jogar para dentro aqui do que é uma PA, certo? Lembrar que vai ser uma sequência de números que, de um para outro, eu vou sempre somar um valor constante ou subtrair. Entendam, de maneira geral, a gente vai dizer que nas PAs a gente vai somar valores constantes. O exemplo da letra B aqui, que a gente teve, pô, professor, mas ali eu estou subtraindo. Isso é porque é como se eu fosse falar que eu estou somando um número negativo. Então, de maneira mais formal, a gente diz que numa PA eu vou sempre somar um valor constante, mesmo que eu some um valor negativo. Para a gente, na prática, o que você tem que observar? Você tem que observar eu ou sempre somando o mesmo valor ou sempre subtraindo o mesmo valor, tá bom? Então aqui, PA, você tem que ter essa ideia de que ou eu sempre somo o mesmo valor, ou eu sempre subtraio o mesmo valor. Ficar ligado que questão de crescimento ou decrescimento, isso vai estar intimamente ligado ao sinal dessa razão. Se a razão for positiva, eu vou ter uma PA necessariamente crescente. Se a razão for negativa, eu vou ter uma PA decrescente, ok? E se a razão for nula, a gente tem o que a gente chama de uma PA constante. Para descobrir razão de uma PA, porque isso você pode ter certeza é decisivo em várias questões, se a gente está falando aqui, né, de uma sequência numérica cujo padrão é justamente esse valor que eu sempre somo de maneira constante, então ter o valor da razão é decisivo na maioria das questões que a gente vai passar aí ao longo do nosso curso e mesmo na sua prova. Então, para descobrir o valor dessa razão numa PA, lembrar que você pode sempre subtrair um número que esteja depois do que esteja imediatamente antes dele. Tudo bem? Isso aqui é o que eu preciso para a gente começar as nossas conversas quando a gente for falar de PA. Veja se o que eu falei aqui dentro desse bloco foi entendido. Se tiver alguma dúvida, você vai voltar, vai me acompanhar de novo. E claro, se precisar complementar ou mesmo acompanhar aí, né, é legal que você vá também trazendo aqui um direcionamento com um PDF que é disponibilizado para vocês aí, onde lá é tudo escrito detalhadamente para que você possa ir criando significado para o que eu vou trazendo aqui também no vídeo, tá bom? Um forte abraço, daqui a pouquinho a gente continua. Valeu!